queridas irmãs, queridos irmãos. Todos sabem que nossos encontros nesta casa, nas noites de segunda-feira, de quinta-feira, estão voltados para o entendimento das lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Livro este que é assim chamado de uma das 5 obras básicas, editado ainda ao tempo de Kardec encarnado, já que existe um outro, Obras Póstumas, que foi editado depois que Kardec morreu, como é o título do próprio livro, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo contém as máximas, os ensinamentos morais da doutrina espírita, como o próprio Kardec estatui no início, na introdução do Evangelho. E nós o estudamos em todas estas etapas, capítulo a capítulo, trecho por trecho. Às vezes individualmente, ou às vezes englobando alguns temas de cada capítulo em determinadas palestras. E você que está em casa, ou você que está aqui, poderá acompanhar esta caminhada com o Evangelho, seja antes, seja depois, fazendo a leitura e extraindo aquilo que a nossa incompetência não foi capaz de apresentar à sua inteligência. O Evangelho é algo inesgotável. E por isso, quando terminamos o último capítulo, voltamos ao filão inicial, nos competindo nesta noite continuar tratando do tema do capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos. Relembramos que a Terra, no nível evolutivo em que se encontra, um planeta de prova e expiação. Tanto como prova, tanto como expiação, a aflição, em ambos os casos, significa desconforto, significa desafio, faz parte do jogo. No nível de crescimento que nossos espíritos se encontram, a aflição corresponderá sempre à lição que temos que fazer em casa, no primeiro ano da escola. A disciplina de ter que levantar cedo, ou de ter que chegar no horário, ou de ter que prestar atenção na aula, ter que saber fazer conta, corrigir quando erramos. A aflição para nós, no nível evolutivo em que estamos, significa a mesma coisa que esses comportamentos ou estes desafios para o estudante, no nível inicial, que pensa que ele está indo na escola para tirar nota. Não é assim? Todas as crianças pensam que elas estão indo na escola para que elas tirem nota e no fim do ano passem de ano. É na cabeça da criança que funciona esse mecanismo. E naturalmente seria exigir demais de um infante, de um jovem inexperiente, que já no início pensasse, não, eu estou indo na escola porque eu tenho que aprender, vou aprender. E esta mentalidade de tirar nota para passar de ano, não termina na infância. Os jovens continuam com ela, os adultos inclusive continuam achando que eles estão fazendo faculdades para tirar diplomas. E fazem faculdades mal feitas, estudam porcamente para tirar um pedaço de papel que diz que ele conseguiu se galardar em uma determinada profissão. E aí ele tem que ser posto na rua e ele vai ter que fazer aquilo que o diploma diz que ele sabe. Mas que no fundo ele não sabe. Só aí ele percebe que ele estudou para tirar nota, estudou para passar de ano, estudou para tirar um diploma e não estudou para saber. Não estudou para aprender, não estudou para ser aquilo tudo que a escola estava lhe fornecendo.
Infelizmente, os que estamos no mundo de prova e expiação também nos conduzimos desse jeito. E nós não gostamos de sofrer, não gostamos de passar por dificuldades, não gostamos de enfrentar certas restrições. Como o aluno incipiente, o aluno principiante também não gosta. Só que isto não muda nada. Ele tem que ir à escola. Do mesmo modo, nossos espíritos precisam da experiência para aprenderem. Precisam enfrentar desafios sem os quais continuaremos do mesmo jeito, usando fraldas, brincando de carrinhos, de bonecas. E aqueles que não se deram ao trabalho de aprofundarem as questões filosóficas da vida, mesmo depois que crescem, continuam querendo brincar de carrinhos ou de bonecas. Só que aí a única coisa é que o carrinho já se tornou grande, movido a gasolina, e as bonecas são de carne e osso. Ou os bonecos são de carne e osso. Só mudou o tamanho, a dimensão dos brinquedos. Crescem as pessoas muitas vezes despreparadas para serem adultas. Tornam-se grandes, sem amadurecerem. Então não conseguem enfrentar uma decepção amorosa. Não conseguem superar um processo de desafio, sem entrarem em depressão, sem tentarem fugir. Ficam olhando muitas vezes para o mundo espiritual, como se o mundo espiritual tivesse que vir resolver os seus problemas. Batem as portas das religiões, das igrejas, de todos os tipos, para que, Deus tem que quebrar esse galho para mim. Atribuindo aos que já passaram por tudo isso, estão do lado de lá, o peso de fazerem aquilo que nós temos que aprender a fazer. Daí ser o capítulo 5º, o capítulo mais longo do Evangelho, mais comprido. Porque fala dos diversos tipos de aflição, que são da nossa natureza, daquilo que nós precisamos. Não porque Deus é ruim, mas é porque nós somos bobinhos, nós somos crianças que precisamos ter certos regulamentos, porque senão nem para aprender a tabuada a gente vai gostar. Vocês devem ter sofrido muito para guardar de cabeça a tabuada do 8, a tabuada do 9. Se é que guardaram. Porque eu não se preocupe que eu não vou perguntar aqui. Já tem gente ficando vermelho assim, se me pegar. Justo hoje que eu não trouxe a calculadora. Nem o lapinho que tinha as tabuadas. Nem a tabuada, se nós precisássemos relembrar como foi difícil a gente fazer prova de matemática para acertar a conta. A gente gostava de estudar. Mas nada é mais bonito na vida do que aprender. Mas não porque vai tirar nota, não porque vai fazer prova, não porque vai pendurar um diploma na parede. Aprender para saber. Aprender para desenvolver em si habilidades. Para capacitar-se. Para enfrentar a vida de uma forma mais nobre. E quando falamos aprender, não nos estamos referindo tão somente ao aprendizado intelectual. Que você senta diante de uma lousa ou diante de um livro e pode ir decodificando o que alguém já aprendeu e escreveu para você aprender por sua vez. É um código. Este código você tira da lousa, porque o professor escreveu, e tenta pôr na sua cabeça, ou tira de um livro que um autor escreveu e tenta pensar naquilo. Não estamos nos referindo neste aprendizado apenas, que já por si só é muito bom. Mas estamos falando de aprendizados variados. Aprendizados na experiência do dia a dia. Aprendizados afetivos. Nós íamos ontem estudar 2 capítulos do livro Nosso Lar. E que por um problema do servidor da internet, que não nos forneceu o sinal adequado, nós não pudemos estudar com os nossos irmãos que estão na internet. Voltaremos a estes capítulos porque nós não o estudamos. Porque já que tínhamos uma população de telespectadores tão grande que acompanha o nosso estudo de quarta-feira, nós preferimos fazer outra coisa aqui com os que estavam presentes para
que na próxima semana pudéssemos estudar os 2 capítulos, 19 e 20. Então, você tem mais uma semana para ler estes 2 capítulos. E você vai ver uma coisa muito engraçada naquele livro, nesses 2 capítulos. Rapidamente, a história é mais ou menos assim. A senhora Laura tem, no plano espiritual, uma vivenda na cidade Nosso Lar, onde o espírito André Luiz está hospedado. Ela tem ali, além do Lísias, que é o seu filho, que está lá também, e foi enfermeiro do André, enquanto o André estava no hospital da colônia Nosso Lar, ela acabou de receber há poucos dias a neta, que na Terra havia desencarnado, jovem ainda, sofrendo de tuberculose. A neta estava abrigada na sua moradia, a moradia que a dona Laura mantinha na cidade, pela permissão dos instrutores espirituais daquela instituição. Ela pôde recolher a sua neta recém-chegada da Terra, nos desencarnes naturais da vida. E nós vamos encontrar uma conversa muito interessante, porque a neta estava noiva na Terra. E ela está do lado de lá agora, sem o noivo. E um dos sofrimentos que mantém a moça em depressão é exatamente o de deixar o noivo sozinho. O que vai ser dele? Tadinho, gostava tanto de mim. E a dona Laura, vendo a neta, que acabou de chegar do umbral, da região escura, porque ela ficou 15 dias nesse ambiente para depurar-se de certos pensamentos. Ela acabou de receber a neta, que poderia estar num hospital da cidade, mas está na casa dela, para ela cuidar, e ser aquela vovozinha, né? Ai, filhinha, não reclama não, logo ele vai vir, ele vai continuar gostando de você. Você lê o capítulo 20 do livro Nosso Lar e você vê a dona Laura falando para ela: ah, minha filha, como você está iludida. Você pensa que ele está assim, tão abatido. Ela fala com outras palavras, mas a ideia é esta. Viúva é quem morre. Ai, vovó, não fale assim. A moça está querendo ainda acreditar que o rapaz, ela morreu com 19, 20 anos, talvez, que o rapaz que era seu noivo, vai agora ficar o resto da existência sem a noiva, sozinho, só porque gostava dela e era noivo dela. E ela fez a besteira de morrer tão jovem. E ela está se recuperando, mas a velhinha fala para ela: minha filha, não pense, não se iluda. Seria egoísmo muito grande você esperar que esse moço, que não entende o que é o amor espiritual, não está ainda maduro para ver estas coisas, para sentir o amor desse jeito que você está sentindo. Você acha que seria justo esperar de um rapaz assim que ele ficasse o resto da vida sonhando com a hora de voltar para cá e encontrar você? Ai, mas vovó, você acha que ele vai me esquecer assim? Acho não, tenho certeza. Como? Nas vezes que eu estive lá na Terra, enquanto você estava passando mal, lembra-se daquela moça Maria da Luz? Claro, a minha amiga que me levava flor todo domingo. Por isso que mulher não se dá com mulher. Muito menos com amiga. Vovó, mas isso a senhora está falando é verdade? Mas justo a minha amiga. É. Depois que você diz, não antes, né? Mas antes ele começou a achar a moça muito interessante, assim, muito carinhosa. E quando o médico falou que não ia ter jeito, que você só tinha que contar na folhinha os dias para ir para o cemitério, não é assim que ela fala, tá? É mais suave, mais nobre. É que a gente é grossão mesmo. Quando eles ficaram sabendo quanto dia faltava para ir, né, para o velório, o rapaz mudou muito em relação à moça, começou a envolver a moça com olhares, com admiração de como ela era dedicada a você. E quando você morreu, o seu corpo pifou,
Aí então a própria Maria da Luz se encantou também. E olha, eu não tenho nenhuma dúvida se eles já não se casaram. Mas vovó, mas que coisa terrível! A moça está se recuperando, imagina isso. Nada de uma vovozinha passando a mãozinha na cabeça. Tadinha de você, você não perca as esperanças. Não, minha neta, é preciso acordar, diz a velhinha para ela. É preciso sair desse amor próprio que é mais orgulho ferido do que amor de verdade. Por acaso não será muito mais nobre da sua parte que tenha sido uma amiga como esta que foi dedicada a você, que seja a nova companheira dele? Não será mais fácil depois, quando chegar o momento, conseguir conquistar de novo o carinho do seu companheiro, se vocês tiverem que viver juntos? Porque existem mulheres que, diferentemente da pobre da Maria da Luz, elas criam teias muito piores, enredando aqueles seres amados que passam a viver num cipoal de conflitos, envolvidos por pessoas muito diferentes. Será que ao invés de você lastimar, não será o momento de você orar a Deus que eles sejam felizes? Proteger a união deles, dedicar-se à sua companheira da terra, que for a sua amiga até o final, porque não consta na história que eles tenham traído, enquanto ela estava doente, os compromissos que nutriam um pelo outro. Mas você não fica esperando do seu noivo uma postura de santo assim, desses que vão ficar castos até o resto da existência. Você não sabe qual é a sua necessidade. Você não entende os limites de cada espírito em relação à afetividade que precisam. Olha só, o mundo espiritual, essa irmã está tratando de reequilibrar um espírito que está ali, naquele estado, bastante iludido, com a verdade, dita com carinho, dita com amor, dita com respeito, mas com a verdade, para que ela não se engane. Como nós gostamos de nos enganar. A aflição não é fruto da maldade de Deus. A aflição faz parte do nosso crescimento, faz parte da escola, faz parte do momento em que nossos espíritos se qualificam, se dispõem. Você deseja ser piloto de avião? Ah, meu sonho é ser piloto. Poxa, vai ter que sofrer muito para conseguir isso. Mas vale a pena, se é o seu sonho. Você tem que arrumar bastante dinheiro, você tem que trabalhar muito para pagar cada aula, porque custa caro, tem que arrumar alguém que te ajude, tem que ir lá, levantar cedo, fazer plantão lá no aeroclube, ficar vendo como que é, aprender, ter aulas de matemática, ter aulas de navegação, entender o que é a bússola. Tudo isso que você quer, não porque é masoquista, porque alguém pode dizer, pô, mas você é masoquista. Não, vai lá, compra passagem, senta no avião e viaja e dorme, ao invés de ficar preocupado se vai cair aquela desgraça. Ah, mas é aí que está a emoção do negócio. Segurar os controles, sentir o avião, pendendo para um lado, para outro, entrando em parafuso. Aí que é o legal. Então, cada um tem uma história, né? Cada um tem um desejo. A aflição, portanto, não será vista como aflição. Vai sofrer para aprender tudo isso? Vai sofrer. Você que não é piloto, mas já tirou carta de motorista, não sofreu quando foi fazer a baliza? Não é? Sofreu, não sofreu? Acho que quem sofreu mais foram os postinhos da baliza, ou os cones. Ainda bem que os cones de borracha, né, são de borracha, pode passar em cima. Mas é aquela história, você fica nervoso. Eu lembro do dia que eu fui fazer o exame para tirar a carta. A hora que você fica sozinho no carro para fazer a baliza, a perna da embreagem ficava assim. Não, fica quieta aí, perna. Você não vai me trair não, que eu tenho que fazer essa baliza. Mas o negócio estava lá, ó, tremendo. Você está sofrendo, mas você quer tirar a tal da carta. Naquele tempo era assim, agora é mais complicado o negócio, né? Agora precisa ter mais gente ganhando muito em cima de qualquer carteira de motorista. E também precisa melhorar o nível dos motoristas, porque tem cada vez mais carro e menos rua.
aflição, mas vê se alguém quer parar de tirar carta ou de guiar carro. Todo mundo quer ter o seu, todo mundo quer trabalhar para conseguir estes bens e desfrutar deles. Assim também é a vida. E quando estamos vivendo, cada etapa da aflição ou cada tipo de aflição corresponde a uma prova, a uma baliza, a um brevet de piloto. Então vamos fazer o exercício, vamos nos empenhar não apenas em aprender coisas. Eu vou fazer um curso de computação, um curso de inglês, um curso de espanhol, vou aprender a falar isso, vou fazer um curso de corte e costura. Aprenda, ótimo, muito bem. Mas eu vou aprender a ser paciente. Não de hospital, porque isso nós já sabemos. Ou pelo menos temos que ser a força. Mas a ter paciência. Nós, se tivéssemos que abrir um curso para matricular gente, para aprender a ter paciência, ia ter muita gente matriculada, mas pouca gente ficava até o fim do curso. Porque até para fazer o curso o povo não tem paciência. E aí, esse curso é diário. Todo dia você tem chance de ter o exercício da paciência. Onde você está? Eu tenho que ter paciência. Eu fui no centro, o cara falou da paciência. Vou ter paciência, vou ter paciência. Hoje eu acordei dizendo, eu vou ter paciência. Aí a empregada queimou a sua torrada. A empregada da sua esposa, ou a funcionária que trabalha na sua casa, chegou atrasada. Você tinha que ter levado seus filhos na escola e não pôde levar porque a empregada não tinha chegado, você tinha que esperar a empregada, não tinha com quem deixar a chave, já ficou nervoso. Mas há menos de 24 horas você tinha prometido que ia fazer o curso da paciência. Aprenda. Não, é verdade. Não posso me esquecer. Sai de casa correndo, cantando pneu, afinal tirou carta. Teve paciência para estudar os livrinhos, saber o sinal, saber fazer a baliza, enfrentar o instrutor chato, aquela cara de crocodilo com mau humor, só para deixar você nervoso e te reprovar. Aguentou tudo isso, porque queria ter a carteirinha, né? Agora eu posso guiar. Não sabe se vai guiar bem, mas pode guiar. Por que não ter paciência no trânsito, então? É que eu tenho horário. Abre o semáforo e tem lá, o cara vai engatar a primeira. Ele olha para o câmbio assim. Olha para os lados. Engata a primeira. Põe o pezão na embreagem, no desembraio, e aí vai engatar a primeira. Aí ele olha e certifica, está engatado mesmo. Daí ele olha para todo lado e fala, eu vou sair, hein? Dá seta, pede autorização, manda um ofício. Aí, e o semáforo verde indo para o amarelo e você lá atrás, atrasado. Paciência. Cursinho, todo dia. Chega atrasado no trabalho, o chefe chato está lá, com aquela cara. Paciência. Aí inventa uma desculpa qualquer, não é? Eu estou contando um capítulo muito parecido do livro do Novo do Lúcio, lá, o Herdeiros do Novo Mundo. Os espíritos estão do lado assistindo tudo isso. Paciência. Aprender a fazer isso. É apenas um cursinho que você mesmo está buscando. Mas isso acontece todo dia. A gente passa a vida inteira e às vezes tem que aprender paciência, sabe quando? Quando está doente no hospital. Quando não tem como mandar ninguém sair da frente, xingar as pessoas porque você precisa delas. Infelizmente, quando nós não somos bons alunos, normalmente nos cursos da vida, a vida nos coloca em situações que você tem que engolir a sua pressa. Você tem que engolir o seu mau humor e ainda tem que falar muito obrigado. Porque geralmente você vai precisar justamente daquelas pessoas que você não tolera. E são elas que vão ter que resolver o seu problema. Curso de paciência, curso de fraternidade, curso de sinceridade. Por que nós não gostamos de viver estas coisas? São parte da vida. Falamos tão mal das pessoas que são fingidas, que são mentirosas, que são falsas. Agora, vamos olhar se nós não estamos fazendo a mesma coisa. Vamos olhar se nossa conduta não tem sido uma no trabalho, outra em casa, outra na igreja, outra na rua,
outra com os amigos. Não, é que eu tenho que me entrosar com quem eu estou, né? Então, quem que você é? Você sabe? Você já se entrosou com você mesmo? Você tem alguma faceta que é você? Que você sabe que é você mesmo? Eu acho que eu tenho, mas às vezes eu fico em dúvida. Também, a sua vida é um ato de teatro. Você nunca sabe quando está encenando ou quando é você mesmo. Porque tem dificuldade de saber o que quer, de saber o que você pensa. É muito comum acontecer um fato horripilante, e aquelas pessoas que são a favor da paz, são a favor do mundo melhor, são a favor das coisas nobres da existência, que reclamam da violência no mundo, numa rodinha começam a falar, tem que matar mesmo. Onde já se viu fazer uma coisa dessa? Picar a pessoa, arrancar o pescoço, quem fez isso tem que matar também do mesmo jeito. E depois escuta e fala, nossa, o mundo está tão violento. Uma violência terrível. Esse mundo não tem jeito. A começar de você não tem jeito. Se você que defende a paz, que defende a não violência, é o primeiro a falar, só porque está todo mundo defendendo o esquartejamento do assassino, não, eu ajudo a dar uma facada, como é que vai ser o resto? Como vai ser? Nós temos sido aqueles que se declaram bonzinhos, se declaram os melhores do mundo, que nos trancamos em casa porque pomos jaula, cadeado, arame farpado, jacaré, fosco, crocodilo em volta e deixamos que os bandidos melhorem a terra. Por medo de fazermos lições simples no nosso dia a dia. E aí fala, não vejo a hora de eu ir embora da terra. Agora que estão falando desse negócio de 2012, como já seria bom eu sair daqui de fininho. Como se de verdade deixar a terra antes de 2012 fosse mudar alguma coisa. Você acredita que vai morrer? Se você acredita que vai morrer, você não é espírita, e não é espiritualista, e não é cristão. Porque uma das coisas mais revolucionárias do cristianismo é Jesus ter mostrado que ninguém morre. E se você acha que a solução da sua vida vai ser o seu corpo morrer, você não sabe no que você acredita. Porque você continuará vivendo do outro lado da existência. E vai ser, aí sim, muito mais difícil. Sobretudo se você não aproveitou a escola nos dias de aula que você teve. Será muito pior do lado de lá, se nós, mesmo com estas afliçõezinhas, reclamando delas, preferirmos fugir do mundo, imaginando que, agora então tudo está resolvido. Quando você conhece estas coisas, as leis do universo, que a doutrina espírita demonstra de forma fácil para qualquer criança de 5 anos entender, quando isso entra na sua concepção natural, você já não tem esta dúvida de que, é melhor eu morrer, porque assim meus problemas estão resolvidos. E a pessoa procura se matar de um jeito ou de outro, declaradamente ou disfarçadamente. Você já não pensa mais desse jeito. Ao contrário, você descobre que você está onde precisa estar para vencer aquilo que você pediu para passar. São leis que nos colocam em sintonia com os nossos atos do passado, e aquelas aflições são professoras para a nossa rebeldia. Vamos fazer então esses cursos. Você está passando um problema familiar, um problema afetivo. Ame as pessoas que estão do seu lado, mesmo que elas não queiram mais estar com você. Você está enfrentando desafios com um patrão muito duro, muito rígido, muito exigente. Compreenda-o. Procure fazer o máximo que pode. Procure entender que aquele que está assim está sob um peso de exigências também. Está precisando exigir de você porque tem gente exigindo dele. E se não são superiores por ele ser o dono do negócio, é a vida, é o compromisso de pagar o seu salário e o salário de todos os outros que trabalham para ele.
É o problema em casa que você não sabe quantos ele tem. É a dívida no banco. É o nome sujo na praça. Para não deixar de pagar o seu salário. Quando estiver enfrentando algum problema e alguém estiver à sua frente, dirigindo de forma muito lenta, e você tem pressa, por que não pensar que a divindade colocou aquela lesma para que você não se acidentasse com a sua pressa na próxima quadra? E que aquele irmão que mentalmente nós estamos xingando, está nos salvando com a sua morosidade. Por que não pensar e agradecer a Deus por aquele momento? E abençoar aquela criatura? Obrigado, Senhor, porque um desconhecido talvez esteja salvando a minha vida de algo muito pior. Por que não olhar para uma enfermidade que visite o corpo e ao invés, é claro, de fazer uma festa por ela, lutarmos contra ela, mas com duas posturas muito diferentes daquelas que nós temos adotado. Primeiro, a postura de obedecer os tratamentos que a medicina já desenvolveu, com otimismo na mente, com confiança no coração, com a certeza de que você está passando por aquilo, porque Deus sabe que você é capaz de superar isto. Mesmo que mais adiante essa doença acabe com o seu corpo, quanta coisa você não vai aprender nisso. Temos visto a luta do nosso vice-presidente, um irmão, que com todo o dinheiro que teve e que tem, não conseguiu fugir do câncer. E que, entrevistado pela televisão, saindo de um hospital depois de tantas e tantas cirurgias, diz, para quem quisesse ver, eu acredito que se Deus quisesse que eu morresse, não precisaria ter me feito um câncer. Se Ele quisesse me levar, me levaria a hora que Ele quisesse. Mas se eu estou aqui, estou vivo, é porque Ele quer que eu viva e eu vou lutar. Vou fazer as cirurgias, vou fazer os tratamentos. Vou confiar. E é o que Ele está fazendo, dando exemplo. Está sendo uma lição para todos os que com muito menos dores se entregam ao desânimo. Pessoas que com gripe morrem de pneumonia porque não lutam contra ela. Porque estão abatidos, estão entregues às tristezas do mundo. Então, esta condição especial transforma um ser humano como nós em alguém que serve de alento para muitos. E esta luta aguerrida, essa luta nobre, encontra abastecimento das leis do universo. Não para que o seu corpo não pereça, porque todo o perecimento está no nosso caminho. Não existe alguém aqui que não vá perecer no corpo físico. Mas, para que esta seja uma estrada que sustente a luta de outros, perecendo agora, perecendo daqui a um ano, perecendo daqui a 30, nossa vida também pode ser alicerce para a vida dos demais. Essa é a primeira coisa que, quando a enfermidade nos visita, a gente precisa observar. Eu vou procurar fazer tudo o que posso. Porque se Deus quisesse me levar da terra, já teria feito. Não precisaria me dar a doença. Se eu estou com ela, é porque ela foi fruto do que eu fiz. Então agora eu vou lutar para reparar este mal, aprendendo. É um curso, esse é o curso, naquele momento. E a segunda coisa, que a maioria das pessoas se esquece,
é que quando você adoece, a doença é só sua. Então as pessoas egoístas, as pessoas imaturas, porque estão com dores, espalham essas dores na vida daqueles que estão ao seu lado. Como se eles tivessem culpa. Como se as pessoas que os amam também tivessem que sofrer o seu mau humor, a sua irritação, a sua impaciência. Entendamos que aquelas pessoas que estão conosco, ao nosso lado, numa família, e que por qualquer motivo se dedicam a nós no momento de aflição, são aquelas que nós mais precisamos respeitar. Aquelas que mais temos que facilitar. Aquelas a quem mais devemos amar. Ao invés de ficarmos com raiva, que alguém tenha que nos trazer um prato de comida e colocá-lo na nossa boca, como muitas pessoas se sentem apequenados porque não conseguem mais fazer nada, e então viram o prato de comida, jogam no chão, cospem fora, de revolta. E o que fazem com isto? Só aumentam o serviço daqueles que já têm o peso de aguentar o doente. Ao contrário, esse é o curso do amor, um curso verdadeiro de entrega a Deus do melhor que você tem. Está doente, quem cuida de você não tem culpa. E se está alguém cuidando de você, faça essa pessoa feliz, mesmo que você tenha dores. Faça essa pessoa se sentir importante na sua vida pelo seu sorriso, pela sua gratidão. Ela não está esperando que você pague o dinheiro que você não tem. Mas os mais miseráveis enfermeiros de quaisquer hospitais da terra se sentem muito mais bem pagos por um doente que sorria para eles e agradeça com carinho o que tenham feito, do que pelo salário que às vezes é insuficiente ou não no fim do mês. Porque todos os que estão tratando do outro por idealismo, por vontade que o outro seja melhor, que esteja curado, sentem a felicidade do outro como a sua própria felicidade. E se um estranho, num hospital, vestido de branco, que você não conhece, tem o trabalho de limpar os seus excrementos, será que ele não merece que a gente sorria para ele, que a gente agradeça, que a gente possa dizer, olha, eu oro muito por você, todo dia, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas minha vida ia ser muito pior se você não estivesse aqui cuidando de mim. Uma pessoa que escuta isso de um outro ser humano não precisa ganhar mais nada. E se um estranho, se uma pessoa que não é nada sua, se sente tão abastecido, se sente tão remunerado na alma com uma frase desta, que não custa um centavo ao seu bolso, imagine a sua esposa, o seu marido, imagine aquele que mora com você, que gosta de você, e que está fazendo isso por amor, além de ter que fazer todas as outras atividades diárias. Porque então o doente torna ainda mais pesada a tarefa, com o seu rosto carrancudo, com a sua personalidade abatida, fragilizada. Ao invés de, não, já não é bom eu estar assim para ele que gosta de mim, porque ainda vou tornar pior, mantendo uma cara fechada. Não, vou sorrir todo dia. Está doendo sim, mas a sua presença aqui perto de mim, me alivia tanto essa dor. O que você faz, o que você me ajuda, não saberia o que seria de mim
sem o copo d'água que você me traz. Que coisa mais nobre pode existir no ser humano do que ele ser maior do que ele próprio, do que a própria doença? E pensar no outro que o está servindo, às vezes porque não tem outra escolha, ou às vezes porque gosta de você. E esse amor, se é verdadeiro, só se prova nesta hora. O amor real é o amor que aceita o sacrifício. Ao invés de empurrar o problema para um asilo, para qualquer outro, para um estranho. Esse é o amor que a gente encontrou em Jesus. De maneira muito maior, mas é o mesmo. O mesmo daquele que chicoteado, sangrando, faminto, sem dormir, preso ao madeiro por pregos imensos, com sede, escuta um outro bandido que vem defendê-lo quando o que estava à sua direita o desafia de forma arrogante. Você não é o rei, desce daí, chama os teus exércitos, tira eles, tira você daqui. Enquanto que o que estava à sua esquerda, preso também à cruz, vem em defesa daquele emudecido ser, dizendo: cala-te, homem. Nós estamos aqui porque éramos bandidos mesmo. Mas este aí não tem nenhuma culpa. E então o Senhor olha para ele, e ele também, flagelado pelas suas culpas, por ser ladrão ou por ter cometido delitos que ele assumia como realmente pertencentes a ele, diz ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Só isso que ele diz. Lembra-te de mim. Deste homem ladrão, deste homem condenado, deste homem indigno, deste homem crucificado para a vergonha dele e dos seus, lembra-te de mim. E muito mais do que se lembrar de um bandido, Jesus, com todo o esforço de um flagelado terrível, horas a fio, as portas do desencarne ainda têm força para lhe dizer que ainda hoje você estará comigo no paraíso. O indivíduo pede que o Senhor lembre-se dele, não lhe pede que lhe dê nada. E o Senhor lhe responde dizendo: você virá comigo. E de sua condição débil, frágil, fisicamente falando, Jesus nos educa com essa grandeza de amor acima dos látegos, acima dos chicotes, acima dos pregos, acima dos cuspes que recebeu, das bocas das pessoas que ele havia curado semanas, meses antes. Ali, ele entrega sua mãe ao discípulo amado. E entrega o discípulo querido à sua mãe. Ali ele salva ou ele promete o amparo ao humilde condenado.
Ali ele advoga a Deus em favor de todos os homens que tinham feito aquilo com ele. Parece que ele não está sofrendo. Mas se isso é assim, é porque ele sabia, como o próprio cristianismo ensina, que há muita diferença entre sofrer e fazer sofrer. E que aqueles que fazem sofrer não fogem de resgatar o mal que fizeram. O que faz o Cristo, então, diante da turba insana, advoga diante da lei do universo o pedido de perdão que eleva a Deus. Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Não sabiam que estavam matando? Não sabiam que estavam sendo injustos? Não sabiam que estavam destruindo a vida de um inocente? Sabiam, todos eles. Mas Jesus esquece isto, esquece a maldade, porque ele sabe que a maldade é o veneno que corrói a lucidez, que a ignorância é o ópio que faz o indivíduo ser cruel, imaginando que está sendo justo, porque tem medo. Todos os que mataram o Cristo tinham medo do que Jesus mostrava no bem que ele vivia, na caridade que fazia. Porque aqueles homens, como os homens de hoje, têm dificuldade de verem um mundo em paz. Um mundo onde ninguém precise mais comprar bombas para exterminar seu semelhante. Um mundo onde ninguém precise fabricar artefatos de morte, porque vão fechar as fábricas que os fabricam. Os grandes monopólios que abastecem os que guerreiam ficarão sem aqueles que os sustentam. Todos eles têm medo que um dia o mundo esteja em paz. E lá naquele tempo, o Cristo era uma ameaça a essa ignorância. Por isso Jesus advoga do alto da cruz, mostrando que o amor não tem medo daqueles que o ofendem, daqueles que o fazem sofrer, daqueles que o matam. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, cada um de vocês tem uma cruz, seja no lado afetivo, seja na saúde, seja materialmente falando, nas dificuldades que estão enfrentando. Então, do alto dessa cruz, que não é nem um pouco parecida com a de Jesus, quem sabe você não aprenda também a abençoar o marido que te traiu, a esposa que foi embora, pedido por ela. Não venha do seu coração um momento em que você possa estender um olhar de compaixão para as pessoas que sofrem, em que você dê uma palavra amiga para aquele que vai te visitar, ao invés de você desabafar, deixa ele falar. Do alto da sua cruz, se você acredita naquele que morreu nela, quem sabe não é essa a oportunidade de converter a sua aflição em bênção para os outros, em força para as pessoas, em coragem para que aqueles que estão sofrendo menos que você tenham vontade de viver, tenham capacidade de superar-se e possam ter certeza que ninguém morre. Todos nós veneramos esta figura que muitos carregam pendurada no pescoço, guardada em carteiras, até como talismã, como amuleto. Mas ninguém sabe o nome de quem chicoteou. Ninguém sabe o nome dos que cuspiram nele. Ninguém conhece as figuras torpes
que o enganaram, que o prenderam, a não ser as mais famosas que as Escrituras realçam. Sabe por quê? Porque a mediocridade, a ignorância, tem sede, tem fome de exemplos de nobreza. Para acreditar que é possível ser diferente. Para ter força e seguir adiante. Para sair da sua mesmice. Sem precisar recorrer ao que não presta para vencer. Muitos olham para as dificuldades e dizem: o mundo é dos espertos, estou aflito, vou roubar também. Os outros que se danem. Dos mais importantes aos menos importantes, todos estão metendo a mão. Por que eu vou ser o único idiota? Mas basta um homem honrado, basta um homem íntegro, um exemplo de beleza moral, que você não tem dúvida com quem você quer parecer. Quer parecer com um ladrão ou prefere parecer com ele? Nunca vi, nunca escutei nenhuma mãe dizer assim: meu filho me encheu de orgulho, é um vencedor na vida. Meu filho conquistou tudo que eu sempre quis que ele tivesse. Meu filho é chefe do tráfico de droga. Ficou riquíssimo. Nunca vi um pai ou uma mãe enaltecerem-se, porque o seu filho é um vencedor a esse preço. Mas sempre vi pais desejarem que seus filhos sejam homens de bem. Sempre ouvi conselhos de pais pobres dizendo aos seus filhos: não pude te deixar mais do que o meu nome limpo, do que meu exemplo de honradez. Cuida dele, meu filho. E o filho cuida. E o filho vive a vida dele lembrando o que o pai lhe disse. E até a morte ensina os seus netos. Na mesma cartilha. Meu pai morreu pobre. Não nos deixou nada a não ser um nome decente, limpo. Não sujem o seu, imaginando que essa troca vai ser vantajosa. As aflições, queridos irmãos, queridas irmãs, não são vingança de Deus. E quando a gente melhora, quando a gente entende, quando a gente conhece, as aflições, na verdade, são condecorações que a gente carrega na alma quando vai embora da terra. Medalhas. Cicatrizes que o Espírito ostenta, luminosas, como foi o caso de Jesus Gonçalves. Leproso, como herdeiro de si mesmo, Jesus Gonçalves carregou por várias décadas na terra o estigma da hanseníase, no tempo em que a hanseníase era temerária para toda a sociedade. Morreu aqui em Itu, no leprosário que eles estão também desativando, em Pirapitingui, onde está o seu túmulo. Escrevia cartas a Francisco Cândido Xavier, que nunca pôde conhecer pessoalmente, porque de rebelde que ele era, Jesus Gonçalves encontrou nas forças espirituais e nos fenômenos do Espírito explicação para muitas das suas perguntas, e tornou-se espírita, passando a corresponder-se com Chico. De vez em quando mandava uma fotografia e diz: Chico, essa fotografia já é velha, eu já estou um pouquinho diferente. A hanseníase já tinha corroído uma orelha,
diminuído o tamanho do nariz. Até que um determinado dia ele desencarnou. E ele havia prometido ao Chico: Chico, quando eu morrer, se Deus me permitir, eu vou te visitar. E aí você vai me conhecer. E Chico Xavier conta que um dia estava no seu quarto, quando ele viu um ser luminoso chegando pela porta, muito resplandecente, mas, além da sua luz normal, tinha uma luminosidade muito maior nos braços, em um dos braços, uma parte da perna, em algumas áreas do rosto. Esse ser tinha tanta luz, a visão mediúnica de Chico Xavier, que Chico não conseguia saber quem ele era. E quando Chico se deu conta daquela entidade tão amiga, se fazendo assim tão querida, Chico pergunta: eu não sei quem você é, meu irmão, você me chama com intimidade, mas me desculpe, eu não sei identificá-lo. E então Jesus Gonçalves lhe diz: sou eu, Chico, que vim te ver, cumprindo a promessa que fiz. Eu sou Jesus Gonçalves, que desencarnei há pouco tempo, e que carrego em mim agora, não mais a hanseníase, carrego as marcas dela. Luz em todo o perispírito, em toda a sua alma. Ainda mais intensas nas áreas onde a hanseníase se fizera mais profunda e dolorosa. Cada aflição bem suportada, com o heroísmo do cristão verdadeiro, vai ser uma condecoração na sua alma. Porque não pense que você foi criado para viver na terra o resto dos seus dias. Você foi criado espírito para viver como espírito. E como espírito, mostrar-se capacitado para passar de ano. E de condecoração em condecoração vai chegar o dia que você vai ter asas. E de asas em asas vai chegar o dia que você será uma estrela. Como muitos são. Estrelas que vivem em outros orbes. E que como corpos celestes mergulham na escuridão dos mundos inferiores. Para ajudar os seres que lá estão, como nós estamos aqui, a sermos melhores. Que lindo vai ser o dia que a gente puder ser assim. Mas quanto tempo vai levar para isso acontecer? É você que vai dizer. É você que vai escolher. Pensem nisso. Quando entrarem na sala de passe, os que amam vocês intensamente, lá estarão para contar as cicatrizes, como estrelas que vocês estão carregando no espírito. Abracem-os mentalmente também. E você que está em casa, agora que vamos começar o passe, lembre-se que aí também há espíritos que te querem muito para abraçá-lo. Muita paz. Jesus, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos unirmos para sentirmos as vibrações elevadas que qualquer criatura da terra pode sentir quando silencia preocupações, angústias, temores, e assim permite que as vibrações superiores
possam ser sintonizadas pela calma, pela mente descansada, encontrando então a oportunidade do reabastecimento, da elevação do sentimento. Porque se olharmos no dia de hoje, poucos de nós tivemos um momento de serenidade. Um instante em que pudemos fechar os olhos e com calma pensarmos em Deus. Ainda que muitos tenham orado neste dia, Senhor, é a oração da pressa, do horário marcado com o trabalho, a oração da escova de dente, a oração da espera do ônibus, aquela que a gente vai fazendo enquanto atravessa a rua ou enquanto está esperando o compromisso. Não que ela não tenha valor, mas geralmente nós desperdiçamos o melhor da prece, que é justamente o desfrutar desse instante em que asserenamos as preocupações constantes para sentirmos o envolvimento, como fazemos agora nesta casa ou nos diversos lares que nesse instante participam da prece, unidos, vibrando, sentindo o arrepio do corpo, um calor que aconchega, um abraço, um bem-estar. Porque em todo lugar, aonde esteja a criatura em prece, aí estão almas generosas, aí está um espírito que a conhece, que a ajuda, que a protege, que deseja vê-la feliz, que a inspira nas dificuldades. Por isso, Senhor, unindo-nos em oração, nosso desejo é de que esta boa vibração possa chegar a toda parte. Aonde estiver o aflito, aonde estiver o amedrontado, aonde estiver o faminto ou revoltado, em qualquer lugar da terra, ajuda, Senhor, que a nossa prece e a nossa canção possa tocar-lhe a alma e abastecer seu coração. Ajuda-nos, Senhor, a escutar o que vamos cantar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor.
arte dividir.